Eu sou Luiz Gonzaga Layer, engenheiro eletricista graduado pela Unifei em Itajubá, Minas Gerais, há 50 anos. Engenheiro de segurança do trabalho, graduado pela Unisanta em Santos, São Paulo, há 47 anos. Sou um matemático amador tardio, nascido e residente em Poços de Caldas, Minas Gerais. Neste vídeo apresentarei uma introdução sobre a conjectura de Fermat e 2 artigos matemáticos, sendo o primeiro a obtenção das 3 equações dos triplos pitagóricos por geometria algébrica. Peço licença para chamar de equações de Gonzaga-Layer. Usando as equações obtidas para os triplos pitagóricos, consegue-se a demonstração elementar do último teorema de Fermat. Esta é a prova elementar do teorema de Fermat a partir das formas de geometria algébrica obtida para os ternos pitagóricos. Obtenção de ternos pitagóricos por geometria algébrica. A obtenção dos números que formam os ternos pitagóricos por geometria algébrica parte da superposição de figuras quadradas cujos lados são representados pelos lados ou catetos e pela hipotenusa do triângulo retângulo. A superposição das figuras está na forma que facilita o entendimento da passagem da geometria para a representação das equações algébricas. Entretanto, qualquer que seja a fórmula de superposição das figuras, teremos as mesmas equações algébricas. A geometria, vocês percebem que eu tenho aí um quadrado de lado A, mais um quadrado de lado B, dando um quadrado de lado C, onde B e A são os catetos de um triângulo retângulo e C a hipotenusa. Então, o quadrado B tem que ser igual à diferença entre o quadrado de lado C menos o quadrado de lado A, que está representado aí por essa figura amarela. Então, esse espaço não coberto pela figura amarela, formado por 3 superfícies que eu dividi, que é a superfície, a área S1, a área S2 e a área S3. Essas 3 figuras têm que equivaler ao quadrado do lado B. Então, geometricamente, eu posso fazer uma igualdade. O quadrado do lado B é igual a figura S1, que tem uma base A e uma altura T, mais a figura S2, que tem a base T e a altura A, e mais a figura S3, que tem um lado T e outro lado T. Agora que nós temos essa equação expressa meramente por geometria, vamos fazer a interpretação algébrica e passar para equações algébricas. Então, nós vemos que na figura C, o lado C menos o lado A é igual a T, ou seja, o lado C da hipotenusa é igual ao cateto A mais T, que é a diferença entre C menos A. E vemos pela figura também que a hipotenusa C é maior que o lado A e maior também que o cateto B. Então, a equação minha fica B ao quadrado, que é a representação do quadrado, é igual a vezes T mais T vezes A mais T2. Então, B2 seria 2AT mais T2, ou seja, B será sempre raiz quadrada de 2AT mais T ao quadrado. Então, na equação acima, nós sabemos que só teremos soluções em todos os casos se a expressão dentro do radical representar um produto notável da forma x mais y ao quadrado, que é igual a x2 mais 2xy mais y2. Então, neste caso, nós vemos que o parâmetro A representará 2 parcelas e a terceira parcela será representada por T2, para termos um produto notável. Então, teríamos que B seria raiz quadrada de 2, entre parênteses, espaço para 2 parcelas, com sinal de mais entre elas, mais T2. E aí poderíamos tomar o A como 2T mais 2T, lá dentro daquele parênteses. Porém, neste caso, só obteríamos o primeiro terno pitagórico e os seus múltiplos. E isto implica
termos que introduzir um novo parâmetro m, que será determinado em função dos lados e da hipotenusa do triângulo retângulo, ficando b igual a raiz quadrada de 2, fator de 2m2t mais 2mt vezes t. Ou seja, b é igual a 2 quadrado, m quadrado, t quadrado, mais 2 vezes 2mt vezes t, mais t2. Que fatorando obtém b é igual a raiz quadrada de 2mt mais t elevado ao quadrado. Ou seja, finalmente temos que b é igual a 2mt mais t, porque a raiz quadrada foi cancelado com o expoente ao quadrado debaixo da raiz. E 2mt mais t, escrevemos que b é igual a 2 fator de m mais 1 fatorando t. E ficando b2 igual a t2 fator 2m mais 1 ao quadrado. Então, esse b2, equação algébrica que expressa o quadrado b2. Então, na equação b é igual a raiz quadrada de 2 fator de 2m2t mais 2mt fator de t mais t2, vemos que o a é igual a 2m2t mais 2mt, que escrevemos a igual a t fator de 2m2 mais 2m. Ficando então o quadrado A2 igual a T2 fator de 2m2 mais 2m ao quadrado. Como C é igual a A mais T, podemos escrever que C é igual a 2m2t mais 2mt mais T. Ou C, fatorando T, C é igual a T fator de 2m2 mais 2m mais 1. E C2 é igual a t ao quadrado, fator de 2m2 mais 2m mais 1 ao quadrado. Determinação de m. Temos que 2mt mais t é igual a b. Então, 2mt é igual a b menos t. Ou m é igual a b menos t dividido por 2t. Ou m é igual a b menos c menos a. Porque C menos A representa T, dividido por 2C menos A, que representa T. Ou seja, M é igual a mais B menos C sobre 2C menos A. Então, como A, B e C é igual ao inteiro, teremos que M é igual a racional, ou inteiro. Ou seja, M é da forma P sobre Q. Observações sobre as equações dos termos pitagóricos. Primeira observação. Caso em que T é igual a C menos B, onde B é o lado menor do triângulo retângulo. Então, este é o caso de subtrairmos o quadrado formado pelo lado menor do quadrado com o lado representado pela hipotenusa. No caso do primeiro termo pitagórico, B igual a 3, A igual a 4, C igual a 5, temos que M é igual a A mais B menos C sobre 2C menos A. Substituindo numericamente, temos que M é igual a 2 sobre 2 igual a 1 e T é igual a C menos A, que é 5 sobre 4, 5 menos 4, que é igual a 1. Agora, ao tomarmos C menos B, em vez de tomar C menos A, nós vamos ter que T é igual a 5 menos 3, que dá 2. E teremos M igual a A mais B menos C, que não altera, dividido por 2C menos B, que isso dá meio, porque C menos B é igual a 2. Então, teremos que A é igual a 2M mais 1, ou seja, A é igual a 2, fator de 2 vezes meio, mais 1, ou seja, A é igual a 2 mais 2 é igual a 4. E B vai ser igual a T, fator de 2M2 mais 2M, ou seja, B é igual a 2, fator de 2 multiplicado por meio elevado ao quadrado, mais 2 vezes meio. Isso aqui dá 1 mais 3. Aí vemos que para M maior que zero, menor que meio, o lado maior é representado pela equação T fator de 2M mais 1, e o lado menor vai ser representado pela equação T fator de 2M2 mais 2M. Então,
Qual a nossa conclusão? Para que m seja maior que igual a 1 ou menor que infinito, o lado maior é representado pela equação lado maior igual a t fator 2m mais 2 e o lado menor por t fator 2m mais 1. Ao contrário do que acontecia quando eu tiro c menos a, que a equação do lado menor é 2m mais 1 e do lado maior é 2m2 mais 2m. Certo? Então há duas formas de fazer a subtração. E aí você tem a equação onde m está situado. Aí vemos que para m maior que zero, menor que meio, as equações são trocadas em relação a m maior ou igual a 1, menor ou igual a infinito. Então, segunda observação, vamos observar a tangente dos ângulos agudos. Na figura ao lado, vemos que tangente de A, do ângulo A, é igual a A sobre B. Ou tangente A com o lado maior é T fator de 2m2 mais 2m dividido por T fator de 2m mais 1. Cortando T em cima e embaixo da fração, nós vamos ter tangente A vai ser 2m2 mais 2m dividido por 2m mais 1. Ou tangente de A, fatorando m no numerador, é igual a m fator 2m mais 2 dividido por 2m mais 1. Observando essa equação aqui, que define a tangente do ângulo agudo, nós vemos que elas não dependem do fator t, porque não aparece o fator t na equação. Então concluímos que o fator m define a forma do triângulo retângulo, porque só o fator m altera os ângulos agudos do triângulo retângulo. E o fator t define o tamanho do triângulo retângulo, ou seja, é um fator de escala, porque ele interfere no tamanho do triângulo, mas não interfere na tangente que define a forma. Então, qual a conclusão? Se fixamos o valor t e variamos o valor m, nós obtemos todos os triângulos com formas diferentes um do outro. E fixando m e variando t, obtemos todos os triângulos com tamanhos diferentes um do outro, porém com a mesma forma definida por m. Observando a expressão que define a tangente, vemos que aparece a divisão entre dois números consecutivos, 2m2 e 2m mais 2 e 2m mais 1. E como números consecutivos são primos entre si, com exceção de 2 e 1, a tangente dos ângulos pitagóricos são sempre expressos por números racionais, consequentemente diferentes de inteiros ou irracionais. Observação 3. Triângulos com lados ou catetos iguais. Quando os catetos têm o mesmo tamanho, o lado A é igual ao lado B. Substituindo os valores, o que vamos ter? T, fator de 2m2 mais 2m, é igual a T, fator de 2m mais 1. Ou 2m2 mais 2m é igual a 2m mais 1, porque eu cancelo T em cima e embaixo. Se 2m2 mais 2m é igual a 2m mais 1, cancelando 2m dos dois lados, fica 2m2 igual a 1. Logo, m é 1 sobre raiz de 2. Logo, m é igual a raiz de 2 sobre 2. Qual a conclusão que nós tiramos aí? Para m igual a raiz de 2 sobre 2, temos que a equação que representa A, que é igual a T, fator de 2m2 mais 2m, é maior que o lado B, cuja equação é T fator 2m mais 1. E para quando m é igual a raiz de 2 sobre 2, temos que a equação que representa A é igual a T fator 2m2 mais 2m, que é igual à equação que representa B, que é T fator 2m mais 1. Para m igual a raiz menor que raiz de 2 sobre 2, aí temos que a equação que representa A passa a ser T fator 2m mais 1, que é maior que B, que é igual a T fator 2m2 mais 2m, ou seja, há uma troca de equações. Então, essa é a terceira observação. Quarta observação, equação para números congruentes. Números congruentes são números inteiros
ou racionais que expressam áreas de triângulo retângulo onde os lados catetos são números inteiros ou racionais. Então, o número congruente, que é representado por n índice c, é igual a um lado vezes o outro dividido por 2, que define a área do triângulo. Então, n índice c é igual a t fator de 2, fator de m2 mais 2, multiplicado por t, fator de 2m mais 1, dividido por 2. 2 com 2 cancela, a equação dos números congruentes vai ser dada por t2, fator de m mais 1, fator de 2m mais 1. Logo, a equação dos números congruentes será t2, fator de 2m ao cubo, mais 3m ao quadrado, mais m. Então, esta é a equação dos números congruentes. Talvez esta equação possa ajudar a demonstração da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer. Observação número 5. Série de ternos pitagóricos primitivos. Os ternos pitagóricos primitivos são divididos em duas séries, onde em uma delas o cateto menor tem paridade ímpar e na outra o cateto menor tem paridade par. Tanto na série ímpar como na série par, o valor de t será um número inteiro, porque t é igual a c menos a. Os catetos são inteiros, então a subtração vai ser inteira. Então, na série ímpar, o valor de t será sempre ímpar. Vamos tomar, neste caso, um valor racional para m, ou seja, m da forma p sobre q, com p igual a inteiro, q igual a inteiro. Então, neste caso, o cateto b é igual a t fator de 2p sobre q mais 1, que racionalizando fica b igual a t fator de 2p mais q sobre q. Então, para essas condições, nós vemos que o q tem que ser submúltiplo de t. E para o cateto a? Para o outro cateto, a é igual a t fator 2p sobre q ao quadrado mais 2p sobre q, que racionalizando fica a igual a t fator de 2p2 mais 2pq dividido por q2. E para essas condições, nós vemos que q2 tem que ser submúltiplo de t. Então, temos que tomar t igual a q2, onde e m igual a p sobre q, onde q igual a ímpar ou par, com pq primos entre si, com p maior que q raiz de 2 sobre 2. Então, teremos que b igual a 2pq mais q2, a igual a 2p2 mais 2pq, e c igual a 2p2 mais 2pq mais q2. Para q igual a 1, temos, variando p igual a 1, 2, 3, obteremos o termo pitagórico primitivo, 3, 4, 5, 5, 12, 13 e assim por diante. Agora, para q igual a 3, p vai ser 3, 4, 5, porque o p tem que ser maior que q raiz de 2 sobre 2. 3, 4, 5. Então, obtemos os termos 27, 36, 45, ou 33, 56, 75 e assim por diante. Para q igual a 5, p tem que ser igual a 4, 5, 6 e assim por diante. Obtemos 65, 72, 97, 75, 100, 125 e obtemos todos os primitivos com o cateto menor ímpar. Agora, na série par, o valor de t será sempre par. Então, vamos tomar, neste caso, um valor racional para m, ou seja, m igual a p sobre q, com p igual a inteiro, q igual a inteiro. Neste caso, temos b igual a t fator de 2pq mais 1, que racionalizamos, fica b igual a t fator de 2p mais q dividido por q. E para essas condições, nós vemos que o q tem que ser submúltiplo de t, para ser inteiro. Para o outro cateto, temos a igual a t fator de 2p sobre q ao quadrado mais 2p sobre q, que racionalizando fica a igual a 2p2 mais 2pq sobre q2. Então, para essas condições, vemos que q2 tem que ser submúltiplo de t. Então, temos que tomar t igual a q2 sobre 2 e m igual a p sobre q, onde q é igual a par e p igual a ímpar, com pq primos entre si, com p igual a q raiz de 2 sobre 2. Então, teremos b igual a pq mais q2 sobre 2, a igual a p2 mais pq e c igual a p2 mais pq mais q2 sobre 2.
com P e Q primos entre si e P maior que Q raiz de 2 sobre 2, obtendo os termos pitagóricos primitivos. Para Q igual a 2, P igual a 3, temos 8, 15, 17, 12, 35, 37, que é para P igual a 3, 4. Agora, para Q igual a 4, P igual a 3, temos 20, 21, 29. Para P igual a 5, vai ter 28, 45, 53. Então, essa é a observação. Agora, nós vamos fazer uma comparação entre as fórmulas de Euclides para a obtenção de termos pitagóricos e as fórmulas de geometria algébrica na obtenção dos termos pitagóricos. As fórmulas de Euclides para a obtenção dos termos pitagóricos são m ao quadrado menos n ao quadrado, o segundo 2mn e a hipotenusa m2 mais n2, onde nós conseguimos obter os termos pitagóricos primitivos tomando essas variáveis mn sempre com números inteiros e primos entre si. Como sabemos, os termos pitagóricos primitivos são divididos em duas séries, sendo que uma delas, o cateto menor, é sempre de paridade ímpar e na outra série o cateto menor é sempre de paridade par. Das equações de Euclides, usa-se a equação m2 menos n2 para a obtenção do cateto menor na série ímpar. Na série par, o cateto menor é obtido com a equação 2mn, ou seja, temos uma inversão de equação para a obtenção dos catetos entre uma série e a outra série. Na série ímpar, usa uma equação, e na série par, há a inversão de equações. As fórmulas de geometria algébrica para a obtenção dos termos pitagóricos primitivos são 2mt mais t, a outra 2m2t mais 2mt e a da hipotenusa 2m2t mais 2mt mais 1. Nas formas de geometria algébrica, consegue-se obter todos os termos pitagóricos primitivos, tanto da série par quanto da série ímpar, com o cateto menor sendo representado pela equação 2mt mais t, com o parâmetro m maior igual a 1 e o parâmetro t maior igual a 1. Nas formas de geometria algébrica, consegue-se também obter todos os termos pitagóricos primitivos das duas séries, sendo que o cateto menor representado pela equação 2m2t mais 2mt com o parâmetro m menor igual a meio e o parâmetro t maior igual a 2. Das observações acima, nós percebemos que as formas de Euclides não apresentam a geração dos termos pitagóricos em duas regiões da reta dos números reais, com as variáveis mn, o que fica claro pelas formas de geometria algébrica, onde os valores de m maior ou igual a 1 e os valores de m maior ou igual a 0, menor ou igual a meio, pois de uma forma fizemos a demonstração subtraindo do quadrado cujo lado é a hipotenusa, o quadrado cujo lado é o cateto maior, e da outra forma subtraímos o quadrado cujo lado é menor do lado da hipotenusa. A partir das observações acima, concluímos não existir correlação entre as variáveis de Euclides e os parâmetros da forma de geometria algébrica. Então, as formas de Euclides têm uma deficiência que não mostra que você consegue, na reta dos reais, em duas regiões, obter todos os termos pitagóricos primitivos você consegue isso com as formas de geometria algébrica. Agora, qual a diferença entre as formas de Euclides e a forma de geometria algébrica? Observação número 7. Dadas as equações de Euclides para o triângulo retângulo com C maior que A e A maior que B, representando respectivamente a hipotenusa, o cateto maior e o cateto menor, teremos C igual a M2 mais N2, A igual a 2Mn na série ímpar ou M2 menos M2 na série par. E o B é igual a M2 menos N2 na série ímpar, ou B é igual a 2Mn na série par. Então, façamos M2 igual a X e N2 igual a Y, para facilitar a operação algébrica. Então, M vai ser raiz de X e N vai ser raiz de Y. Então, temos que M2 menos N2 ao quadrado mais 2Mn ao quadrado é igual a M2 mais N2 ao quadrado. Ou seja,
x menos y ao quadrado mais 2 raiz de y ao quadrado é igual a x mais y ao quadrado, que podemos escrever x2 menos 2xy mais y2 mais 2xy mais 2xy é igual a x2 mais 2xy mais y2. Isso é a expressão de Euclides para o teorema de Pitágoras. Nesta expressão, ao cancelarmos as parcelas que aparecem com o mesmo sinal dos dois lados da igualdade, vamos ter como resto, do lado esquerdo da equação, menos 2xy mais 2xy igual a zero, porque do outro lado está tudo zerado. Ficando a igualdade 0 igual a zero, dando validade algébrica a esta igualdade, porque temos parte do primeiro quadrado sendo anulado por parte do segundo quadrado da representação geométrica da soma dos quadrados do lado esquerdo da igualdade, ficando a soma das partes remanescente do lado esquerdo igual ao quadrado do lado direito. Mas houve uma anulação de parte das figuras geométricas do lado esquerdo. Para as equações de geometria algébrica, isso não ocorre, porque todos os termos dos dois lados da igualdade estão com um sinal positivo e cada termo de um lado da igualdade ocorre do outro lado da igualdade. Nós chegamos a 0 sobre 0 sem ter que fazer essa eliminação de parte de um lado de uma figura compensando parte da outra figura. Essa é a diferença entre as duas. E a obtenção dos termos pitagóricos não primitivos, por geometria algébrica, para a obtenção dos termos não primitivos, basta tomarmos cada termo primitivo e multiplicarmos cada valor do parâmetro t por 2, 4, 6, 2, 3, 4 e vai embora. Eu agradeceria qualquer comentário ou análise ou crítica que pudesse ser enviada para meu e-mail que está na tela. Muito obrigado a todos.